Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos na vosso delito e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, com Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois sois feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja em qualquer hora do dia, seja em qualquer momento da sua noite, em que você irá estar nos acompanhando com a leitura desse livro, que traz por título Armado para o Combate, do autor Rick Renner, uma abordagem bíblica a respeito da armadura de Deus. Estamos no nosso primeiro áudio do capítulo 3, que traz o primeiro tópico, descansando na nossa redenção. Antes de iniciarmos o estudo acerca do que a Bíblia tem a dizer a respeito da armadura espiritual, em Efésios 6, do 10 ao 18, precisamos primeiramente voltar por um instante e observar o que a Bíblia tem a dizer sobre a redenção. Uma visão correta da redenção esclarecerá muitas ideias erradas sobre o diabo e a batalha espiritual. Existem 4 palavras diferentes usadas para denotar redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento grego, tem agorodizo, exagoridismo, lutro e apolutrosi. É importante que compreendamos todas essas 4 palavras ao abordarmos esta questão de batalha espiritual. Voltando às palavras gregas: agorodizo, exagorodizo, lutro e apolutrosi. Continuando. O agorodizo, a primeira das 4 palavras, é um termo técnico usado para descrever o mercado. Era empregado com mais frequência para descrever especialmente o mercado de escravos.
mercado de escravos era um lugar terrível e deplorável. Esses lugares nunca deveriam ter sido permitidos. Seres humanos eram levados em desfiles diante dos potenciais compradores e depois eram colocados em um palanque para troca, onde eram leiloados como animais, como móveis velhos ou coisas indesejáveis. O valor do escravo era determinado principalmente pelo estado dos seus dentes. Se tivesse dentes bons, ele provavelmente estaria em boa forma e, portanto, seria mais caro. Se tivesse dentes podres, provavelmente podia ser comprado por um preço bem menor. Assim, antes do processo ausente de compra, venda e comércio de restos humanos ter início, os potenciais compradores tinham permissão para verificar a mercadoria. As cabeças dos escravos eram sacudidas de um lado para o outro. Sua boca era aberta à força e seus dentes eram inspecionados para ver se estavam podres ou em bom estado. Como se isso não fosse suficientemente desumano e degradante, os clientes que iam comprar escravo também eram incentivados a chutar e a bater na mercadoria, para determinar o nível da resistência física do escravo. Para descobrir o temperamento do escravo, os compradores os esbofeteavam, xingavam e cuspiam em seus rostos. Se um escravo conseguisse engolir o orgulho, cerrar os dentes e segurar seu temperamento durante esse abuso humilhante, o comprador presumia que ele poderia ser usado a ponto de sofrer abuso sem causar ao seu proprietário nenhum tipo de problema. Em suma, os escravos não tinham qualquer valor pessoal. Eles eram vistos como não sendo melhores do que os animais. De acordo com a mentalidade daquela época, eles eram apenas mais uma espécie de cavalo de trabalho e não tinha nenhum valor humano real. O único propósito deles no mundo era servir às exigências que seus atuais donos exigiam deles. Tendo tudo isso em mente, podemos perceber que o Espírito Santo nos diz algo extremamente importante ao usar a palavra agorodizo para descrever redenção. Segundo tópico, o mercado de escravos de Satanás. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele havia se tornado um lugar totalmente deplorável. O belo paraíso que Deus criou no Éden se foram. Nem mesmo um resquício dele permaneceu. Em seu lugar, o mundo se tornara um mercado de escravos global, onde Satanás capturava os corações dos homens e o encheram a natureza deles de violência e destruição. A cada geração sucessiva depois de Adão, a morte espiritual levou as pessoas de todas as nações, tribos e grupos étnicos a mergulharem mais e mais profundamente no cativeiro e na depravação total. Assim, o mundo em que Jesus Cristo nasceu há aproximadamente 2000 anos era um mundo de cativeiro completo. Por meio da desobediência de Adão, a morte espiritual capturou a natureza de toda a humanidade. Como Paulo disse, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque
todos pecaram. Romanos 5:12. Usando a palavra agorodizo, sabemos sem dúvida alguma que quando Jesus Cristo veio à Terra pela primeira vez, ele entrou em um mercado de escravos espirituais repugnante e nauseante, onde os seres humanos viviam toda a sua vida nessa terra como escravos de Satanás e dos efeitos negativos do pecado. Nosso cativeiro naquele tempo era tão completo que Paulo declarou que éramos vendidos à escravidão do pecado. Romanos 7,14. A palavra vendido vem da palavra grega piprakos, que descreve literalmente uma transferência de propriedade. Pipraxo. Ao usar essa palavra, Paulo nos diz claramente que a humanidade foram transferidas das mãos de Deus às mãos de um novo proprietário. Essa, claro, é a imagem da total propriedade de Satanás sobre nós, antes de Jesus Cristo entrar em nossas vidas. Como escravos no mercado de escravos, estávamos indefesos diante do diabo, enquanto ele esbofeteava nossas vidas de um lado para o outro, batendo, chutando, cuspindo em nós e abusando de nós de todas as maneiras possíveis. O nosso dono tentou danificar a nossa autoimagem, matar os nossos corpos com vários tipos de pecados e vícios e nos desfigurar emocionalmente. Quando terminava de usar uma forma de cativeiro e morte em nós, ele nos colocava de volta no palanque de troca para sermos leiloados novamente. Logo, outra forma de cativeiro nos dominava e começavam a deixar a sua marca destruidora em nossa vida. Assim, passamos de um cativeiro para o seguinte em um ciclo interminável de derrota. A cada dia que vivíamos, quer estivéssemos cientes disso, quer não, esse proprietário infernal nos levava cada vez mais para baixo e nos afundava mais profundamente no cativeiro do pecado e da depravação total. Na pior forma possível, de dentro para fora, do princípio ao fim, cada centímetro, da cabeça ao pé, pela frente e por trás, até o limite máximo. A Bíblia diz que esse era o nosso estado, antes que a graça de Deus alcançasse as nossas vidas. Esse é o motivo pelo qual Paulo nos diz repetidamente na Bíblia que éramos escravos do pecado. Romanos 6, 17 e 20. A palavra escravo foi extraída da palavra doulos, que é o termo adjeto para um escravo na língua grega. Um expositor explicou que a palavra doulos descreve alguém cuja vontade está completamente absorvida pela vontade do outro. Isso significa que, antes da experiência da nossa salvação, estávamos absorvidos pela vontade de Satanás. Intelectualmente, pensávamos que estávamos no comando da nossa vida e que era nós que dávamos as cartas, mas na verdade
Éramos escravos adjetos do pecado e nosso destino estava sendo orquestrado por um espírito diabólico, invisível, que queria nos destruir. Nosso cativeiro anterior ao diabo era tão arraigado que a nossa natureza se mesclava intrinsecamente com a semente da rebelião, que está no próprio centro da natureza de Satanás. A rebelião contra Deus percorria profundamente o nosso sangue e se tornou enraizada em nossa disposição humana. Finalmente, o abismo entre Deus e nós era tão vasto que a Bíblia declara que nós nos tornamos estranhos e inimigos da nossa mente por meio das obras malignas. Colossenses 1:21. Tópico 3. Dominados pelas maldições deste mundo. Essa presença demoníaca impregnada em nossas vidas e no mundo que nos cerca era absoluta e suprema. Paulo descreve isso assim: nós quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Observe que Paulo disse: nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo. A palavra segundo foi extraída da palavra kata. A palavra kata significa enfaticamente que éramos completamente dominados, manipulados e controlados por ele. A palavra curso foi extraída da palavra aiona. Essa é uma palavra simples que descreve um período específico designado, como uma era específica ou uma geração. Por exemplo, cada década de um século, por exemplo, os anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000 e assim por diante, é tecnicamente um aiona, um período específico designado. Poderíamos dizer que essa palavra denota a influência de uma geração específica ou um período curto de vida. Mas, ainda mais, a palavra aiona significa não apenas um período de tempo, mas também o espírito desse período. Por exemplo, o espírito dos anos 20 era tipicamente como os extravagantes anos 20, com o advento do rock and roll. Os anos 50 foram tipicamente como os anos rebeldes. Foi tipificados como os anos rebeldes. O espírito do ano 60 e 70, por causa das drogas e da guerra, foi tipicamente com um tempo de experimentação e questionamento da ordem estabelecida. Cada uma dessas décadas individuais, aiona, teve uma característica própria, que era única no seu tempo, específico e no seu lugar na história. Assim, quando Paulo declara que nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo, a palavra curso transmite a ideia de estar dominado pelo pensamento popular do nosso próprio tempo e geração específica. Paulo está dizendo que quando ainda éramos perdidos e sem Deus nesse mundo, não tínhamos perspectiva eterna, nem um padrão bíblico constante segundo a qual viver. Como resultado, éramos dominados inteiramente por essas filosofias e ideias flutuantes que vão e vêm muito rapidamente. A palavra mundo vem da palavra grega cosmos, e Paulo usa a palavra cosmo para transmitir as ideias de ordem e organização. O cientista usa cosmo para descrever o universo.
Porque, embora imenso, diverso e sempre em expansão, o universo é um sistema perfeitamente organizado e ordenado. A palavra cosmo também era usada durante o período grego antigo para descrever a sociedade. Pelo menos em certa medida, a sociedade é um sistema que possui ordem e organização. Quando a palavra cosmo é usada para retratá-la, também leva consigo as ideias de moda e sofisticação. Essa é exatamente a ideia que Paulo apresenta em Efésios 2:2. Antes de conhecermos o Senhor, éramos tão curtos de visão e tão voltados para as coisas temporais que a Bíblia diz que éramos totalmente dominados, manipulados e governados pela sociedade e o tempo em que vivíamos. Podíamos parafrasear esse versículo assim: Vocês andavam completamente dominados pelos caprichos dos tempos. Ou poderia traduzi-los dessa forma: vocês andavam por aí controlados pela moda da época e pelo pensamento do seu tempo. Quarto tópico: quem está trabalhando nos bastidores? Paulo ainda não terminou. Agora ele vai nos dizer quem está manipulando o sistema desse mundo perdido, que está dominando e controlando os homens e mulheres perdidas. Além de sermos controlados pela sociedade, o mundo em que vivemos, Paulo acrescenta que também costumávamos andar segundo o príncipe da potestade do ar. Efésios 2:2. A expressão segundo, mais uma vez, foi extraído da palavra kata, a mesma palavra grega que já foi usada nesse versículo para transmitir as ideias de domínio, manipulação e controle. Assim, na mesma medida em que as nossas vidas eram controladas pelos lançadores de tendência do mundo, Hollywood, a moda, a indústria musical, o sistema educacional, etc., Paulo diz que também éramos dominados pelo príncipe da potestade do ar. A Bíblia nos diz 3 coisas sobre Satanás nesse versículo. Primeiro, ele é um príncipe. Segundo, ele tem autoridade genuína. Terceiro, seu poder se fundamenta nas regiões inferiores do ar. Vamos analisar cada um desses pontos individualmente? Primeiro, o versículo nos diz que Satanás era um príncipe. A palavra príncipe foi extraído da palavra archonta e se refere a alguém que está em primeiro lugar ou alguém que está em posição de governo. Descreve um potentado, governante, chefe ou príncipe. E isso não deveria nos surpreender. Em Mateus 9:34, a Bíblia nos diz que Satanás é o príncipe dos demônios e até atribui um reino real a ele, chamado o Império das Trevas. Colossenses 1:13. Em João 12:31, Jesus chama Satanás de o príncipe deste mundo. Em Coríntios 2, em 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo afirma especificamente que Satanás é o Deus deste mundo. Paulo continua nesse versículo nos dizendo que o Deus deste século, Satanás, cegou-lhe o entendimento dos incrédulos, para que eles não possam ver a verdade. Além desses versículos conhecidos que identifica Satanás como um príncipe, Efésios 6:12 também fala de um sistema demoníaco inteiro, organizado, que está sob o domínio de Satanás.
O próprio Satanás é senhor dessas hostes demoníacas. Portanto, Satanás é um príncipe real sobre espíritos demoníacos e exerce autoridade real sobre os assuntos dos homens e mulheres perdidas a quem ele cegou. Em segundo, o versículo nos diz que Satanás tem poder. Paulo descreve Satanás como o príncipe da potestade do ar. A palavra potestade é derivada da palavra exousia. A palavra exousia seria traduzido com mais exatidão como autoridade. Uma vez que Satanás é o príncipe real sobre o mundo real, não deveríamos nos surpreender com o fato de que seu reino tenebroso possui uma autoridade real para dar suporte ao seu reinado maligno. Durante a tentação de 40 dias de Jesus no deserto, a Bíblia diz, e elevando-o mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo este poder, exousia, que significa autoridade, e a glória desse reino, porque ele me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Lucas 4, 5 e 6. Por favor, preste atenção ao fato de que o Senhor Jesus nunca discutiu sobre a afirmação de Satanás possuir autoridade. É óbvio, com base nessa passagem, que Jesus não discutiu as afirmações do diabo. Ele sabia que Satanás realmente possuía certa medida de autoridade sobre o sistema deste mundo em deterioração, como também sobre a humanidade perdida. Louvado seja Deus, porque a autoridade do diabo sobre os cristãos foi eternamente quebrada por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Entretanto, a humanidade perdida ainda está sendo dominada pelo príncipe da potestade do ar. Em terceiro lugar, a base do poder de Satanás está localizada no ar. A palavra ar foi extraída da palavra aer e era usada pelos autores clássicos gregos para descrever as regiões inferiores e mais densas da atmosfera da Terra, em oposição à palavra aether, que era usada para descrever ar mais puro, mais limpo, que residia muito acima do topo da montanha. Por isso é importante, porque nos diz explicitadamente que a base do poder de Satanás não está nas alturas, como alguns sugerem nos seus ensinamentos sobre a batalha espiritual de tempo em tempo. Muito ao contrário, o ar que está acima do topo da montanha representa a atmosfera mais limpa e a mais pura que conhecemos. Você não precisa ir ao espaço sideral para localizar a base do poder de Satanás. A base do poder de Satanás localiza-se no ambiente inferior e mais denso que envolve a Terra. Ele não está interessado em controlar planetas inabitáveis e as extensões do universo, que estão destituídas de seres humanos. Ele quer possuir, controlar, dominar e manipular o homem. Esse é o motivo pelo qual Satanás é chamado de o príncipe deste mundo. João 12:31. E o Deus deste mundo, segundo Coríntios 4:4. Ele não quer a lua, ele não quer Marte ou Júpiter, ele não quer Vênus, Netuno ou Plutão. O diabo quer ser o Deus deste mundo. Amém? Este é o nosso primeiro áudio do terceiro capítulo.
Fiquem com Deus e com a graça do Senhor Jesus.